Pessoal, espero que estejam todos bem. Dando continuidade à nossa aula sobre perspectivas terapêuticas, que faz parte do módulo 3 da disciplina, nós vamos falar agora sobre duas modalidades extremamente importantes e que nós, fisioterapeutas e todos os profissionais de saúde deveriam defender a todo custo, que é o exercício terapêutico e atividade física. A gente já discutiu sobre efeito de medicações, sobre efeito de dietas, né, de suplementações, mas também de alguns comportamentos de saúde. E agora a gente vai falar sobre, especificamente, o exercício terapêutico e a prescrição de atividade física. O que existe de recomendação nas principais agências governamentais no Brasil e no mundo a respeito dessa prescrição? Não vou precisar de ficar falando sobre o efeito da atividade física, porque a gente já sabe, né, muito claro, muito discutido isso, tanto no senso comum, mas também no ambiente acadêmico. Entretanto, eu queria trazer algumas alternativas para poder a gente conversar. Pois bem, eu vou deixar aqui 3 recomendações de referências muito, mas muito importante para vocês lerem e estudarem, porque são 3 documentos que ajudam muito a gente entender a prescrição do exercício, a gente entender as recomendações. A primeira delas, essa verdinha, se refere ao guideline da Organização Mundial da Saúde sobre atividade física e comportamento sedentário. A gente tem um capítulo específico para pessoas idosas, tá? Depois, no azulzinho, a gente tem as diretrizes do ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Essa diretriz, ela já tem um guideline bastante recente. Vocês podem adquirir em PDF, mas também um livro. Eu recomendo comprar, porque vai ajudar não apenas nessa disciplina, mas em diversas disciplinas ao longo da vida profissional. E nós também temos o livro clássico, né, da Caroline Kisner, que é o Exercício Terapêutico, Fundamentos e Técnicas, que traz boa parte dos conceitos que nós vamos discutir nessa parte da aula. Bom, vamos lá. Por definição, exercício terapêutico, e muitas pessoas fazem confusão, né? Confundem exercício com atividade física, e nós, profissionais de saúde, não podemos ter essa dificuldade de compreender o que é um, o que é o outro. Por definição, o exercício terapêutico, ele é definido como um treinamento de forma planejada e sistemática, o que inclui os movimentos corporais, aquisição de posturas ou até mesmo as atividades físicas. Então percebam que o termo exercício terapêutico, ele é um termo específico para o treinamento planejado, que pode incluir atividade física, ok? E o exercício terapêutico, ele tem objetivos específicos. Ele pode ter como objetivo tratar, prevenir, né, determinados comprometimentos, mas também pode ser útil na reabilitação, para melhorar, restaurar e potencializar a função física, prevenir ou reduzir fatores de risco ligados à saúde e otimizar o estado de saúde geral, tá? Isso é bem diferente do conceito de atividade física. Por definição, a atividade ela é qualquer movimento produzido pelo nosso corpo. Qualquer movimento corporal em que a gente realiza, que haja uma contração dos músculos esqueléticos e que envolva um gasto energético, seja ele mínimo ou muito alto, isso é chamado de atividade física, ou seja, é uma atividade realizada com um componente físico do nosso corpo, né? Então, isso inclui também o exercício, inclui as nossas atividades do cotidiano, seja para arrumar uma casa, seja para descer uma escada, seja para praticar um esporte, a musculação, né, a natação, enfim, para fazer uma caminhada na rua. Então, tudo isso vai ser considerado atividade física. Qual que é a diferença aqui? Que a atividade física, ela
tem essa prescrição sistemática, programada de movimento corporal isolado, com a finalidade de tratar ou prevenir ou reabilitar. A atividade física ela faz parte do nosso cotidiano, né? É claro que fazer uma atividade física sistemática, programada, por exemplo, ir à academia, fazer a musculação 3 vezes por semana, fazer o aeróbico 2 vezes por semana, fazer uma natação 3 vezes por semana, fazer uma caminhada 5 dias na semana, embora seja considerada atividade física, ela tem fins de promoção da saúde. Entretanto, veja que essa atividade que a gente citou, ela é considerada um exercício. Então, por muitas vezes, as pessoas confundem esses dois termos e a gente precisa desmistificar isso. Então, perceba que a atividade física vai incluir os exercícios, o trabalho, o transporte, as tarefas domésticas e as atividades recreativas. Ah, eu estou brincando de pintar com meu filho, né, com meu sobrinho, com as crianças. Estou realizando uma atividade física. Ah, estou deslocando da minha casa até o trabalho. É uma atividade física, né? Ou o meu trabalho exige dos movimentos corporais. Vai ser considerado uma atividade física. Claro que nesses casos aqui do trabalho, do transporte, as tarefas domésticas, da atividade recreativa, a gente não tem a programação da intensidade, do volume, nós não temos a programação da duração, o que é muito diferente do exercício, que envolve essa programação, esse planejamento, tá? E quando a gente fala isso para as pessoas idosas, a gente tem que entender que o exercício ele tem que ser parte do cotidiano dessas pessoas. E já existem evidências suficientes que o exercício ele é um verdadeiro remédio para muitos dos problemas, mas muitos mesmo. E isso é extremamente relevante porque, olha só, apenas 20% da população mundial faz atividade física em quantidade suficiente. E, em geral, as pessoas idosas gastam 10 horas por dia sentado, realizando atividades sentada, assistindo uma televisão, repousando, dormindo, fazendo as refeições, né? Lendo, fazendo os trabalhos manuais, ou seja, são atividades que têm um baixo gasto energético versus uma pequena quantidade de pessoas que fazem uma quantidade de atividade física suficiente, tá? Mas o que seria essa quantidade de atividade física suficiente? De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Guideline canadense de atividade física, muito importante, tanto aquele guideline da OMS, que a gente trouxe lá no primeiro slide sobre as referências, define que as pessoas idosas, para terem benefícios de saúde, deveriam realizar pelo menos 150 minutos de atividades moderadas e ou 75 minutos de atividades vigorosas. O que nós vamos chamar aqui de atividades físicas moderadas? São aquelas em que a pessoa cansa, né, que ela transpira, mas que ela faz respirar um pouco mais forte, mas isso não é suficiente, por exemplo, para gerar uma exaustão, tá? Então, uma caminhada, um passeio no shopping, né, um ciclismo, até mesmo dependendo da atividade doméstica, poderia ser considerado uma atividade moderada. Já a atividade vigorosa são aquelas atividades em que a pessoa transpira e que durante aquela atividade ela tem uma respiração muito mais forte, aquela sensação de ficar sem fôlego. É o que acontece, por exemplo, quando realiza uma corrida, uma natação, que são atividades que têm um gasto energético muito elevado. Então, em geral, a recomendação é que essas pessoas deveriam fazer 150 minutos de atividades moderadas,
seja ela combinada ou não com 75 minutos de atividades vigorosas. O grande problema é que os idosos têm muita dificuldade de realizar as atividades vigorosas. Em geral, concentram suas atividades de forma moderada, mas deveriam ser incentivados a realizar essas atividades vigorosas. Quais atividades, qual a prescrição de exercícios que seriam recomendadas? Bom, as 4 modalidades mais importantes trazidas no guideline canadense são o exercício resistido, o treino de equilíbrio, o treino aeróbico e os alongamentos, né? O treino de flexibilidade. Durante uma semana típica, nós poderíamos combinar isso ah, como parte da programação dessas pessoas. Essas pessoas não deveriam ser incentivadas a fazer, por exemplo, somente o aeróbico ou somente o treino resistido, como a musculação, né? Elas também deveriam ser treinadas em relação ao equilíbrio e o alongamento. Todos eles, vocês vejam aí, que deveriam ser feitos de 2 a 3 vezes por semana, né? Com uma quantidade diferenciada. É recomendado num único dia fazer em torno de 20 minutos de exercício de treino resistido, 20 minutos de equilíbrio e 10 minutos de aeróbico flexibilidade. Ah, mas vai ter pessoas que vão precisar de mudar essa proporção. Vai ter pessoas que precisam ter mais um condicionamento. Tudo bem, não tem problema a gente mudar essas proporções. Mas para as pessoas em geral, seria essa combinação. Em um único dia, caso a gente fosse fazer todas essas 4 modalidades, né, pensando aí num treino de 1 hora, a gente teria 20 minutos de exercício resistido, 20 minutos de equilíbrio, 10 minutos do aeróbico e 10 minutos para flexibilidade. E aí a gente alcançaria, né, 60 minutos num único dia, fazendo 5 dias por semana, por exemplo, a gente teria 300 minutos de atividade física, alcançando facilmente as recomendações da OMS. E aí eu trouxe aqui possíveis combinações, né? A gente poderia, dependendo do perfil, dependendo da necessidade da pessoa, a gente poderia dar ênfase, por exemplo, ao treino resistido combinado com balance e menos aeróbico e menos flexibilidade. Ou a gente poderia pensar em mais exercício aeróbico, né? Por mais tempo e menos exercício resistido, de equilíbrio, de flexibilidade, dependendo do tempo que essa pessoa tem e também dependendo da sua necessidade. Então veja que essa combinação ela pode facilmente mudar. A gente pode ter essa flexibilidade. O importante é que essas 4 modalidades elas apareçam como exercício para as pessoas. Então, só para dar alguns exemplos aqui, ó, de exercício para membro inferior, né, que seria o chair squat, que seria um levantamento resistido, né, exercício para quadríceps. Aqui a extensão do joelho, knee extension, né, que seria útil aí para a gente poder melhorar a força de quadríceps. Nós temos para membro superior também, muito importante para a gente trabalhar peitoral, serrátil, para a gente poder ganhar força e massa muscular nesses grupos musculares, bíceps, tríceps, né? Até mesmo os rotadores do ombro, exercícios de extensão do cotovelo. Então, seria extremamente importantes aí. A gente poderia trabalhar com essas faixas elásticas, mas também a gente poderia trabalhar com bola, com caneleira, ou até mesmo com aparelhos mecânicos, né? Então a gente poderia trabalhar na cadeira extensora, no leg press, na cadeira flexora, abdutora, adutora, na puxada alta, na remada. Então todos esses equipamentos são bem-vindos para a gente poder pensar no treino resistido. Já em relação ao treino da flexibilidade, diferentemente de que muitas pessoas fazem, para os idosos, é bastante interessante a gente manter um tempo mais prolongado de alongamento, tá? Então, quando eu quero alongar um grupo muscular, só 15 segundos, 30 segundos pode não ser suficiente. Então, para essas pessoas, seria interessante manter uma postura por mais tempo.
alcançando, por exemplo, até 60 segundos. Os grupos principais que seria interessante seria treinar, alongar peitoral, trapézio, gastrocnêmio, os isquios, tibiais, os ilipsoas, glúteo, quadríceps. São músculos extremamente importantes que fazem parte de atividades do nosso cotidiano que exige da amplitude de movimento total. E aí temos aqui o exemplo, né, de alguns exercícios, do alcance à frente, dessa inclinação lateral, da rotação do tronco, que ajudaria nesses alongamentos. Ó, então temos aí essas posturas de alongamento também. Já em relação ao treino do balance, né, ou do equilíbrio, é importante a gente ter clareza que o treino de equilíbrio ele deve desafiar a zona de conforto, mas ele deve ser possível de ser realizado. Ele não pode ser um exercício extremamente desafiador, porque isso gera mais risco do que benefício. Em geral, as recomendações é que esse treino deveria ser realizado estreitando a base de apoio, seja ela no apoio bipodal, seja no apoio semipodal ou unipodal, né? Também a gente deveria evoluir para fazer o suporte em uma perna só, ficar de pé e mover a cabeça, são exercícios que envolvem o balance, em pé com os olhos fechados, ficar em superfícies irregulares, tudo isso ajuda a melhorar o input sensorial a respeito da posição do corpo em relação ao ambiente, o que facilitaria então o ganho do equilíbrio. Aí nós temos aqui o exemplo, né, de exercício voltado para o equilíbrio, o tandem, o apoio unipodal, o bipodal com uma superfície instável, o monopodal ou unilateral com superfície instável. Veja que é sempre importante a gente ter um apoio à frente dessa pessoa para que a gente não tenha o risco de cair, né? Então, todos esses exemplos aqui são relacionados ao balance estático. Já ao equilíbrio dinâmico, a gente poderia pensar em exercícios voltados, né, para dorsiflexão, abdução de quadril, flexão do joelho, combinado de forma dinâmica a manutenção de uma postura contralateral do membro que está em apoio estático. Então, isso ajudaria muito ao treino de equilíbrio. Em relação ao treino aeróbico, a gente teria então que pensar a combinação, o treinamento, levando em consideração a frequência cardíaca alvo. Nós podemos usar tanto a fórmula de Carbonen quanto a fórmula da frequência cardíaca máxima. Ambas as fórmulas ajudariam muito na gente pensar em exercícios aeróbicos, na prescrição desses exercícios. Porém, a gente também tem como a medida melhor seria o exame ergoespirométrico, em que a gente teria o consumo máximo de oxigênio. Ou a gente poderia pensar, talvez, em calcular a intensidade do exercício baseado no equivalente metabólico de cada atividade. E aí a gente pode usar a escala de Borg, né, a percepção do esforço subjetivo. Então, na hora que a gente estiver pensando em exercício aeróbico para os idosos, a gente precisa obrigatoriamente alcançar pelo menos 60% da intensidade máxima de esforço, né? Porque menos do que isso a gente não está fazendo treino aeróbico, tá? E existem vários equipamentos, várias fórmulas da gente pensar no exercício aeróbico, que inclui as pessoas idosas. Então, a gente poderia usar a bicicleta ergométrica, a gente poderia usar o stepper, a própria esteira, o elíptico, pular cordas, a bicicleta horizontal, a bicicleta vertical. A gente poderia também fazer o ciclo ergômetro e também temos a caminhada rápida, né, que é uma modalidade de exercício aeróbico. A caminhada como passeio não ajuda muito, mas a caminhada rápida, ela sim poderia ser considerada uma atividade aeróbica. Então, são exemplos aí de exercícios que a gente poderia pensar em prescrever para os idosos, seja na clínica, seja na atenção primária, né, em que, para completar pelo menos aqueles 20 minutos de recomendação, tá?
Então, na nossa prescrição, a gente deveria sempre considerar o treinamento aeróbico, a musculatura periférica e a musculatura respiratória. O que nós temos de evidência em relação a algumas tecnologias para ajudar no alcance desses níveis mínimos recomendados de exercício terapêutico e de atividade física? Eu incentivo vocês a conhecerem esse aplicativo chamado Vivifryo, que é um aplicativo bastante útil que a gente pode prescrever exercício para o paciente fazer tanto na clínica, na atenção primária, mas também fazer no próprio domicílio. Muitos idosos têm condições de fazer exercício apoiado, né, orientado por um aplicativo no seu próprio celular. Então, nós orientamos quais exercícios o paciente deve fazer e ele realiza ali de forma espontânea, voluntária, né, diariamente. A gente prescreve 5, 6 exercícios e essa pessoa realiza aumentando aí a sua exposição ao movimento. Então, o aplicativo Vivifryo pode ser uma alternativa, uma estratégia importante para a gente alcançar esse nível de exercício. E vocês vão ver, quando realizarem o download desse aplicativo, que lá tem as 4 modalidades recomendadas. Tem exercício especificamente para força, exercícios cardiovasculares, exercício para o equilíbrio e exercício de flexibilidade. Então, nós podemos pensar numa prescrição incluindo exercícios desses 4 grupos. Então, isso pode ser extremamente relevante. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar, que muitos idosos têm no celular ou poderia fazer o download, que seria aplicativos que fazem a contagem de passos. Recentemente saiu uma revisão mostrando a dose e resposta, né, da contagem de passos e o exercício aeróbico. Em geral, os idosos deveriam fazer pelo menos 8.000 passos por dia em termos de exercício, né? Seja deslocamento para sair, chegar em algum lugar, seja contagem de passos durante uma caminhada, seja contagem de passos na própria academia. O fato é que 8.000 passos diários ajudaria a prevenir eventos cardiovasculares. E isso seria extremamente útil, simples contagem de passos, né? E geralmente esses aplicativos têm relatórios, eles trazem incentivos, diariamente traz ali o resultado final da contagem, então a própria pessoa consegue monitorar. Essa poderia ser uma forma, por exemplo, de incentivar essas pessoas a aumentar a sua exposição ao exercício. Uma outra forma também seria a gente trazer para essas pessoas realizar a caminhada, tanto a utilitária quanto a caminhada como exercício. Em geral, as pessoas esquecem que a caminhada utilitária ela também é parte de atividade física. Lembra que o transporte ativo ele é uma forma de realizar atividade física? Pois bem, a gente simplesmente incentivar as pessoas para deambular até mesmo dentro de casa, no quintal, né, no prédio onde mora, se deslocar para ir até a padaria, a farmácia, ao supermercado, ao restaurante, ao shopping, né? Seria considerado uma forma de caminhada utilitária e que não é como exercício. Então, ela também poderia ser incentivada, por exemplo, a gente estimulando as pessoas, ao invés de usar o carro, né, ao invés de pedir por aplicativo determinada comida, produto, enfim, poderia trazer, essas pessoas poderiam ir buscar, né, e realizar essa caminhada. Outra iniciativa seria envolver essas pessoas em grupos de dança. A gente tem um grupo de dança sênior, a gente tem um grupo de danças nas UBSs, né? Não precisa ser zumba, exercício de dança de alta intensidade, poderia ser dança adaptada, né? Tem dança até mesmo sentada. Então isso ajuda muito a aumentar o nível de atividade física e de bem-estar. Então veja que temos várias alternativas, né, para aumentar essa exposição ao movimento. Outra forma da gente pensar em estimular essas pessoas a realizar essas atividades
é a prescrição do exercício com o Pilates, né? O Pilates tem ganhado cada vez mais aceitação, né? Viabilidade, tem ajudado muito, tem se tornado uma alternativa para as pessoas que não conseguem ir para a academia e fazer musculação. Então, o Pilates tem uma série de benefícios que poderia ajudar essas pessoas a aumentar a sua exposição à atividade física. Então, por exemplo, temos aqui o efeito do Pilates sobre o risco de quedas, que seria bem interessante para esse grupo populacional. Outra alternativa, né, para aqueles que gostam, para aqueles que desejam, que têm uma boa experiência, seria a realização da fisioterapia aquática ou da hidroginástica, né? Então, existem evidências mostrando benefícios desses exercícios, principalmente para as pessoas que queixam de dores articulares. Então, temos aí muitas evidências de exposição ao movimento, de carga, né, para melhorar a força muscular, a estabilidade postural, utilizando o recurso aquático. Então, temos esse artigo aí, ó, falando do efeito do exercício aquático no funcionamento físico em idosos. Outra alternativa, que aí a gente já coloca em dúvidas, que é a plataforma vibratória. Na própria clínica escola a gente tem essa plataforma e ela está lá em desuso, né? Quais são as promessas, né, da plataforma vibratória? Ela melhora a resistência cardiovascular, melhora a recuperação física depois de um exercício exaustivo, melhora a força óssea, perda de peso. Entretanto, essas promessas, infelizmente, são falsas. Não existem evidências mostrando o efeito da plataforma vibratória, seja na prevenção de quedas, na prevenção de fratura, ou seja, ela não melhora o funcionamento físico, não melhora a densidade mineral óssea e também não melhora a força muscular, a massa muscular, como deveria, como é prometido, né? Então, essas revisões trazem esses resultados negativos sobre o efeito da plataforma vibratória. Também, essa plataforma vibratória não tem indicação, efeito positivo no controle da dor, da mobilidade em pessoas, por exemplo, com osteoartrite de joelho. Também não tem melhora do controle postural e também não tem efeito sobre a redução de massa muscular, né? Tanto para tratamento da obesidade quanto para modelagem do corpo, né? Para redução de medidas. Então, infelizmente, a plataforma vibratória poderia sim ser um bom recurso e tem muitas promessas, mas infelizmente, em termos de evidência, elas não são conclusivas em apoiar a utilização para essas finalidades. Então, fiquem atentos em relação a isso. Esse artigo aqui mostra o efeito, né, do treino resistido com a plataforma vibratória na composição corporal, né, na massa corporal, na força, no desempenho físico em idosos, e claramente os efeitos são inconclusivos, tá? Outra alternativa que nós podemos discutir seria o treino de exercício resistido com restrição de fluxo. Essa é uma modalidade recente em que tem ganhado bastante força, porém, ainda nós não temos clareza sobre a prescrição desse exercício. O que consiste essa restrição de fluxo? Vocês podem observar ali, tanto na foto em que as duas pessoas idosas estão sentadas na bola, quanto esse que está deitado no tatame, que existe um manguito, e esse manguito ele faz uma restrição de fluxo durante um exercício, tá? Essa restrição de fluxo, ela pode ser feita simplesmente com a insuflação do manguito, né? E tem duas formas da gente fazer o exercício com essa restrição. A primeira forma seria a gente realizar o exercício com a restrição simultaneamente, ou seja, a pessoa está ali, por exemplo, fazendo a flexão do cotovelo, né? Ou, por exemplo, flexão do quadril, e ao mesmo tempo tendo a restrição de fluxo, tá? Então, ele vai fazer o seu treino de forma normalmente, tá? A outra forma de fazer a restrição de fluxo seria as pessoas fazerem um treino e logo em seguida, ou até mesmo
antes de fazer o treino, ela faz uma restrição de fluxo e depois ela faz um treino. Essa restrição de fluxo por até 5 minutos. Quais são, né, seriam as vantagens da restrição de fluxo? Existem algumas evidências mostrando que essa restrição de fluxo poderia agilizar, né, a reabilitação musculoesquelética com ganho de força muscular. Essa restrição de fluxo seria comparado ao exercício de alta intensidade. Principalmente naqueles pacientes que têm dor, seja por osteoartrite, seja por qualquer outra doença que evolui com dor, né? E também no ganho de massa muscular e não de apenas força. Entretanto, infelizmente, as evidências ainda estão muito recentes, os estudos precisam melhorar em relação a como realizar essa prescrição de exercício com restrição de fluxo. Mas eu trouxe para a gente poder discutir porque é uma modalidade recente e que tem ganhado mercado. Entretanto, a gente ainda precisa ir com calma, especialmente nos idosos, porque muitos efeitos adversos ainda não foram descritos em relação a essa modalidade, o que poderia colocar em risco a condição física e clínica desses idosos, tá? Temos aí esse efeito da restrição de fluxo com exercício de baixa intensidade na melhora da força. Essa revisão mostra resultados positivos, ou seja, eu poderia trabalhar 10, 20% de uma RM, né, de uma repetição máxima do idoso, de um músculo específico, que a gente alcançaria os mesmos resultados que treinar 70%, 80% daquela repetição máxima. Isso seria ótimo, porque a gente ganharia em termos de adesão ao exercício, né? Que é muito mais fácil essas pessoas idosas aderirem ao exercício de baixa intensidade. Mas, de novo, reforçando, a gente precisa esperar o corpo de evidências melhorar e a gente ter clareza dos efeitos negativos relacionados a essa prescrição. Mas fica no nosso radar para a gente poder, em algum momento, começar a treinar os idosos com a restrição de fluxo. Outra alternativa também interessante seria a realidade virtual, né? Que é uma modalidade de exposição ao exercício, de atividade física, de forma lúdica. A gente tem diversos equipamentos, seja para a realidade virtual imersiva e a não imersiva, né? A gente poderia fazer essa exposição ao exercício com segurança, utilizando diversos equipamentos para a realidade virtual. E nós já temos evidências robustas em relação à utilização dessa realidade na reabilitação das pessoas idosas. Então, a desvantagem disso é que a gente precisaria obrigatoriamente adquirir esses equipamentos, né, para poder fazer esse treinamento específico. Então, nós temos um dos artigos mais citados da área, que é sobre o treino de realidade virtual, né, com realidade virtual, na reabilitação do equilíbrio. E ficou bem claro que essa modalidade tem sido interessante para aumentar a exposição ao exercício das pessoas idosas e ajudar na reabilitação, seja prevenção de queda, seja para melhorar o equilíbrio. É isso, meu povo. Veja que a gente tem muitas evidências, algumas nem tão robustas, outras muito robustas, de exposição ao exercício. E nós, profissionais, precisamos ter clareza em relação às indicações, às contraindicações, às possibilidades para a gente poder oferecer isso para o nosso paciente, seja no atendimento clínico, seja pensando em termos de promoção da saúde.